Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos fala em Gênesis 47, versículo 8 e 9. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Aqui nós vemos Jacó como um homem transformado pelo Espírito Santo. Aquele que havia enganado o pai, havia enganado o irmão, havia roubado o direito de primogenitura, ele agora era um homem quebrado. Ele diz que os dias da sua vida eram poucos e maus, porque ele teve que fugir do irmão ainda jovem, mas no meio do caminho, no deserto, ele fez um voto com Deus, e a partir desse momento o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de Jacó, para transformar aquele que era Jacó, enganador, suplantador, em Israel, príncipe de Deus. E o processo foi duradouro e sofrido. Jacó, ele, ao chegar na casa do seu tio, fugindo do seu irmão, se apaixonou por Lia se apaixonou por Raquel, e quando seu tio havia prometido que se trabalhasse por 7 anos se casaria com Raquel, quando chegou o momento do casamento, o seu tio colocou Jacó para casar com Lia, a filha mais velha, e colocou Jacó para trabalhar mais 7 anos até que se casasse com Raquel. Ao casar-se com Raquel, a palavra de Deus nos mostra que Jacó começa então a receber salário do tio, e por 10 vezes ele teve o seu salário mudado, ou seja, o seu tio sempre tirando vantagem de Jacó. Jacó ali estava sendo tratado no seu caráter, aquilo que ele praticava com os outros, agora estavam fazendo com ele, e ele teve que viver uma vida regrada por 20 anos. Então 20 anos depois, Jacó volta para a casa dos seus pais, e no meio do caminho ali Jacó perde Raquel, sua esposa. Depois, mais tarde, ele perde também José, que foi vendido ao Egito, e um pouco depois, ele também, 13 anos depois, ele perde Benjamim, cujos irmãos haviam levado para o Egito, e o próprio José o havia prendido ali por um tempo, até que se confirmasse toda a verdade. O fato é que Jacó passou e viveu uma vida de muito sofrimento, mas esse sofrimento ele produziu maturidade em Jacó, ao ponto de dizer que os seus dias foram poucos e maus. No final, nós vemos Jacó um homem transformado em Israel, em príncipe de Deus. Então a palavra de Deus diz que ele tomou para si 2 filhos de José, que representariam 2 das 12 tribos de Israel. Lembrando que no livro de Apocalipse, a tribo de Dan já não existe mais, porque Dan, cujo estandarte era uma serpente, se envolveu com a idolatria e se apostatou da fé. Então, uma dessas tribos, de porção dobrada, assumiu o lugar de Dan. E Jacó também profetizou sobre a vinda do Messias com relação à tribo de Judá. Jacó, ele também instruiu os seus filhos com relação ao seu sepultamento, que seria sepultado não ao lado de Raquel, a quem amava, mas ao lado de Lia, que foi a sua primeira e verdadeira esposa. Então você pode perceber que a nossa vida, ela envolve a disciplina do Espírito Santo. Não que o Senhor ele esteja planejando o mal para que nós possamos ser transformados. O mundo mesmo jaz no maligno e já providencia esse mal, mas o que o Senhor faz é usar toda essa perversidade em nosso favor, para nos fortalecer. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. Quando nós somos quebrados na nossa alma, nas nossas vontades,
nas nossas emoções, então é que dependemos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece e nos muda de Jacó para Israel. Que Deus abençoe a todos. Amém.